Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. A palavra do Senhor diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este, publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu gostaria muito de dizer que essa aqui é uma luta só daquele fariseu. Cristo conta essa parábola para falar exatamente daqueles que buscam a sua autojustificação, se consideram justos, como ele diz, e desprezam os outros. Ele conta esta história para aplicar ao nosso coração de forma muito precisa algo que acontece. E, como eu disse, eu gostaria muito de dizer que essa é só uma luta do fariseu, que essa não era uma luta minha. Gostaria muito de dizer para você que quando alguém me repreende, quando eu de fato fiz algo errado, quando eu pequei, eu gostaria muito de dizer: olha, quando alguém me repreende, ai, que presente! Como eu agradeço a pessoa e digo: isso, obrigado! Obrigado porque você está me dando a oportunidade de perceber de forma prática o amor de Deus aqui na sua vida, me repreendendo por meus pecados. Continue me repreendendo, vai! Me ensine a não confiar na minha justiça. Você sabe, até pelo tom da minha voz, de que isso soaria bem falso, porque eu não consigo fazer isso. E talvez você também tenha a mesma luta que eu, ou ao menos em algum sentido seja parecido. Na minha vida, normalmente quando eu faço algo errado, de fato, e alguém percebe isso e me repreende, em primeiro lugar, dentro do meu próprio ser, no meu homem interior, já começa um turbilhão de coisas. Minha pele fica corada, meu coração bate mais rápido, minha garganta seca, meu olho seca. Porque eu estou aqui como um animal pronto para dar o bote. Eu estou pensando em todos os tipos de argumentos para dizer para aquela pessoa: ei, eu acho que você não entendeu o que eu queria dizer. Ou, ei, eu acho que você não compreendeu o que realmente eu tinha a intenção de fazer. Ou, você não está compreendendo as coisas. E assim, elaborar todos os pontos e argumentos para então partir para o ato seguinte, que é imediatamente começar a fazer exatamente isso que esse fariseu fez. Eu começar a me elogiar. Sim, mostrar naquela discussão os meus pontos altos, os meus valores, para que, de alguma forma, aquele apontamento de erro seja diminuído. É assim que eu faço. Primeiro eu convenço a mim mesmo de que aquela pessoa é quem está enganada e não eu. De que aquela pessoa é que tem uma vista errada e não eu que estou cego para o meu pecado. E então eu parto para minha autoexaltação, para que aquela pessoa então comece a mudar a sua forma de ver. Isso acontece demais nas nossas relações. Isso acontece demais comigo. Nós estamos tão ocupados em provar para nós mesmos e para os outros que nós somos pessoas boas, pessoas que não pecam tão gravemente assim como as outras pessoas,
e assim fazemos exatamente como aquele fariseu apontando para aquele publicano. Quando Cristo propôs essa parábola, ele estava alertando não só aquelas pessoas daquele tempo, mas a palavra do Senhor percorre em todos os tempos e tem aplicação vívida para nós hoje. Essa parábola, essa ilustração, essa história que Cristo conta é tão eficaz para nós hoje quanto foi naquele tempo, porque nós temos a tendência natural de sermos como esse fariseu. O problema maior de tudo isso não é só tudo isso que nós já enxergamos até aqui, mas é que quando você insiste em não perceber os instrumentos que Deus usa para te corrigir, você insiste em pensar que os seus pecados, sim, eles existem, porque Paulo disse que todos pecaram, mas não, sobre esse assunto, ao menos não foi essa a minha intenção. E se eu pequei, me perdoe, mas não foi essa a minha intenção. Eu tento com isso diminuir a gravidade do meu pecado. E todos nós fazemos isso em alguma proporção. Mas então quer dizer que aquele significado da necessidade da crucificação, daquela morte cruenta de Cristo, não foi tão válido para você, não é mesmo? Porque os seus pecados são pequenos. Aquele sofrimento todo e aquele castigo todo que estava sobre Cristo dizia respeito ao pecado dos outros e não ao seu. E quando você faz isso, você está tentando se convencer de que nem era tão necessária assim aquela morte por causa dos seus pecados, porque você é uma pessoa justa, uma pessoa boa. As outras pessoas é que não te entendem. Você está diminuindo o sacrifício de Cristo. Lógico que você não tem o poder para diminuir o sacrifício em si, mas você diminui a significância dele, o entendimento dele para você. E quando você se convence de que você é justo o suficiente, de que seus pecados não são tão graves, você está diminuindo o seu apreço, admiração e reconhecimento do sacrifício de Cristo. Porque você se tem em alta estima mais do que Cristo estima. Mais importância tem a sua justiça do que a justiça cumprida na cruz. Mas eu quero te trazer uma palavra nesse sentido. A única justiça que Deus o Pai aceita para te perdoar de toda e qualquer injustiça é a justiça de Cristo. A única forma de você chegar-se ao Pai é por meio dos méritos de Cristo. Você não tem justiça suficiente para se aproximar do Pai. Em nenhuma instância, nem um pouco, nem um pouquinho, você depende totalmente da justiça de Cristo. Ele sim é plenamente, totalmente, absolutamente puro e justo, mas morreu pagando pelo erro dos outros. E se você confia em Cristo, confessa como seu Senhor e Salvador, é só por meio dele que você tem acesso ao Pai, que você tem acesso à salvação. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida sem Cristo. A sua reação automática e necessária é correr então e reconhecer que você depende totalmente da graça. A salvação é pela graça. A justificação é pela graça. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. Não se auto-justifique. Confie na justiça de Cristo. Vamos orar? Eu quero orar por você que talvez não tenha feito esse tipo de oração. Intercedendo por você que já conhece a Cristo. Mas também para você que, por meio desta e de outras mensagens, tem conhecido mais a justiça de Cristo e diminuído mais a sua alta justiça. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e Te agradecemos pela justiça em Cristo Jesus. Ele é justo e nele nós somos declarados justos, porque nós não podemos nos autodeclarar justos. Só poderia vir daquele que é justo juiz, aquele que governa, aquele que é Senhor. Ó Pai, nós hoje, nesse momento, queremos reconhecer a justiça de Cristo. E, ó Pai,
pedir que o Senhor tenha misericórdia dessa luta que acontece dentro do nosso peito quando algum de nossos pecados é descoberto. Essa vontade de justificar coisas que são injustificáveis, coisas que só são perdoáveis em Cristo e não pelos nossos méritos. Especialmente, ó Pai, quando nós transferimos a nossa culpa para outras pessoas, dizendo que o outro é culpado dos problemas das nossas relações. Socorre-nos, ó Pai, apressa-te em nos ajudar, em nos fazer entender, Senhor, que só em Ti nós temos a justiça, a salvação. Pai, aqueles que ainda não confessaram a Ti como o único e suficiente Salvador, se forem Teus, ó Pai, segundo a Tua vontade, convença-os por meio desta mensagem, por meio desta oração, que não tem poder em si, senão em Cristo, aquele que opera o querer, o realizar, a salvação. Salva-os, ó Pai, converte-os, convença-os e traga-os para o seio de Tua igreja, para o meio desse povo que sabe que não tem justiça, mas que dia a dia busca justiça no Senhor, pela fé, orando e confiando de que somos de fato perdoados por Ti e caminhamos com o Senhor nesse processo de santificação. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais.